boa tarde a todos e permita-me uma palavra especial ao nosso orador de hoje, o Major de Engenharia de Aeródromos da Força Aérea Portuguesa, reformado Luís Barbosa, a quem agradeço a prestimosa colaboração. O tema de hoje é Serviço Aeronáutico Militar do Exército Português 1914-1924. Para quem serviu vários anos e depois serviu como comandante na Academia Militar, como eu, o tema de hoje é particularmente importante e interessante. A Amadora, em particular, tem uma ligação privilegiada ao Serviço Aeronáutico Militar do Exército Português, em geral, e ao Grupo de Esquadrilhas Aviação República, ou GEAR, em particular. E a publicação de uma obra sobre a história da Academia Militar da Amadora está para breve e, naturalmente, vai incluir esta temática. E um dos coordenadores da obra é o professor Dr. António Paulo Duarte, que está aqui connosco. São, assim, várias as razões para justificar a importância do tema de hoje. Permitam-me, no entanto, que antes de apresentar o nosso orador, destaque a sessão Atividades da Comissão, a sessão sobre Moçambique do ciclo Missões Militares no Exterior, Portugal no Mundo 58-2024, que vai ter lugar aqui no Ministério da Defesa Nacional no dia 4 de março, pelas 10h30, com a colaboração do Tenente-General Lemos Pires, do Major-General Rosas Leitão e a moderação do Major-General Rui Moura. Relembro ainda a próxima reunião do plenário e do Conselho Científico da Comissão, que vai ter lugar no próximo dia 25 de março, no auditório deste Ministério, pelas 15 horas. Teremos depois o colóquio, mas antes do colóquio, já agora teremos o dia da Comissão. Vai ser no dia 8 de abril, vai ser na CHIP, vamos voltar à Casa-Mãe, no sentido de realização de alguns eventos. Fizemos um protocolo no dia 1 de janeiro do Ministério com a CHIP e, em algumas situações, voltamos. É o caso da reunião do dia da Comissão. E uma situação diferente é o colóquio de História Militar, foi divulgado ontem, Portugal e os portugueses na Segunda Guerra Mundial. É o 34º colóquio, vai ter lugar no Museu da Marinha de 13 a 15 de outubro, um pouco mais cedo do que é normal, e que vai incluir a própria visita guiada à exposição, que vale a pena ver, que está lá no Museu de Marinha, Portugal Neutral no Mundo em Guerra 39-45. Já foi distribuído, agradeço também que divulguem, e a questão da Força Aérea ter participado também na Segunda Guerra Mundial, de maneira direta ou indireta, é também muito importante e fica, já lancei o desafio, inclusivamente, ao Major Luís Barbosa. Eu vou apresentar, como é tradicional, um resumo do seu currículo. O nosso convidado, Luís Ferreira Barbosa, aluno do Colégio Militar número 71, isto é muito importante, aliás, nota-se, sempre ali no casaco, entrou já em 57, já diretamente pode ser o ano, mas diria eu em 69, esteve exatamente na Academia da Amadora, portanto, é licenciado em Engenharia Militar para a Força Aérea pela Academia Militar, na altura. Em 85, mestre em Mecânica de Solos pela Universidade Nova de Lisboa e em 91, Bachelor of Science in Business and Management pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos da América. Depois desempenhou várias funções, de 69 a 87, engenheiro de aeródromos da Direção de Infraestruturas da Força Aérea. Teve uma comissão de serviço em Angola de 71 a 74, desempenhou funções de chefia de direção de obras do Laboratório de Solos e Pavimentos, esteve também num projeto importante da base aérea número 5 em Montreal, para quem acabei de ligar, estava na base aérea neste momento, interessante. 87 a 91, a última função institucional, e depois saiu como major para a reserva. Foi Airfields Expert do International Staff da NATO, em Bruxelas, na Bélgica. Depois foi administrador da COBA, depois foi vogal do Conselho de Gestão e Supervisão da COBA e consultor da COBA, consultores de Engenharia e Ambiente para a área de aeródromos. Atividade docente como professor, ainda na Academia Militar durante 10 anos, foi professor de Mecânica de Solos e Aeródromos, foi professor de Aeródromos na Academia da Força Aérea 6 anos e professor auxiliar convidado de Aeródromos do Instituto Superior Técnico durante 4 anos. Atividade não profissional, serviço público, chefe de redação da revista Zacatraz, obviamente da Associação dos Antigos Alunos, isto é importante, presidente do Conselho Supremo da Associação dos Antigos Alunos e vogal, e se não me engano agora também secretário da direção do Instituto
Bartolomeu de Gusmão, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que tem feito um excelente trabalho. Permita-me aqui o elogio na sua pessoa, até porque eu também sou vice-presidente da Assembleia Geral da Chile e faço parte do Conselho Supremo, e digamos que este instituto é muito ativo, e o meu companheiro do Conselho Científico, que também é membro do Conselho Científico, que era a parte mais importante do currículo, tem participado muito ativamente numa série de palestras, não só lá, mas também noutros locais, e esta é mais uma, agradeço, e o palco é seu, ou o Zoom é seu, somos todos ouvidos, este que depois vai ficar também no YouTube para a visibilidade da maior parte das pessoas. Muito obrigado, a palavra é sua. Bom dia a todos. Isto para mim é uma experiência nova, falar para o éter, para o ar, e depois trata-se da transmissão dos finais, mas não tem problema nenhum e vamos ao que interessa, se me dão licença. Bem, eu disse que iria falar sobre o período de 1914 a 1924. Antes disso, eu fazia uma pequena referência ao seguinte. A primeira organização do Exército Português no tempo da República, que foi em maio de 1911, previa a criação do Serviço de Aeroestação e Telégrafos Sem Fins, incluindo uma companhia de aerosteiros na Escola Prática de Engenharia em Tancos. E assim se fez, houve esta companhia de aerosteiros em Tancos. No ano seguinte, em 1912, António José de Almeida, que veio anos mais tarde ser Presidente da República, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei para a criação de um Instituto de Aviação Militar e de um porto aéreo na margem sul do Tejo. Imediatamente a seguir, agarraram na ideia, foi criada uma comissão militar para o estudo então da criação de uma escola aeronáutica, fizeram um excelente trabalho em pouco tempo, estudaram 8 localizações diferentes e recomendaram, no seu relatório final de novembro de 1912, Alverca como o sítio adequado para instalar a escola. Imediatamente foi nomeada uma segunda comissão, que se chamou Comissão de Aeronáutica Militar, com o mesmo objetivo, estudo de uma escola de aeronáutica militar, e que era para aprofundar os estudos feitos pela primeira comissão. Quando esta segunda comissão terminou os seus trabalhos, excluiu a Alverca e a localização recomendada foi Vila Nova da Rainha, onde efetivamente se veio a construir a Escola de Aeronáutica Militar. Excluíram a Alverca porque tinha uma grande quinta que estava alugada, o aluguer era muito caro e, portanto, o Estado não tinha dinheiro para aquilo, na altura. Ora bem, em 14 foi aprovada na Câmara dos Deputados a Lei número 162, de 14 de maio. Esta lei é que criou a Escola Aeronáutica Militar, expressamente em Vila Nova da Rainha. Era ministro da Guerra na altura, o general Pereira Dessa, que no ano seguinte, em 1915, estava no sul de Angola a combater os Coanhamas e os Coamatos. Era um homem prestigiadíssimo, militar de alto gabarito, também conhecido pelo Pereira Daço. Em 1915, foi aberto um concurso no Exército e na Marinha para voluntários para se qualificarem em pilotagem no estrangeiro. Concorreram 11 oficiais, 2 da Armada e 9 do Exército. Um dos oficiais da Armada era o célebre Sacadura Cabral, que na altura era primeiro-tenente. O outro oficial da Armada era um guarda-marinha de administração naval. E então também seguiu para o estrangeiro. Dos oficiais do Exército, eles eram 9 no total, 6 deles eram de cavalaria. Em 1915, inicia-se então a construção da Escola Aeronáutica Militar em Vila Nova da Rainha. E a escola acaba por ser inaugurada
e começou a sua atividade em 1916, no dia 1 de agosto. Portanto, nós consideramos que em 1914 tivemos a certidão de nascimento da Aeronáutica Militar, com a aprovação pela Câmara dos Deputados. Passados 2 anos é que ela efetivamente entrou em atividade. O primeiro comandante desta escola era o Tenente-Coronel de Engenharia Hermano de Oliveira Júnior. Era um homem muito interessado na aviação, fundador do Aeroclube de Portugal em 1909 ou 1910, e então, tal como eu dizia, a atividade da escola começou em agosto de 16. Uns meses antes, deu-se o primeiro voo naquele local, num avião de Perdiu-Sam B, pilotado pelo Tenente Santos Leite. Ora bem, eu já vou mostrar este avião e vou dar uma pequena explicação sobre a sua origem. Os aviões iniciais usados eram aviões franceses, 5 aviões Farman F-40 e 2 aviões Codron G3. Os instrutores do primeiro curso foram os pioneiros que foram para o estrangeiro obter as suas licenças de pilotagem. O primeiro curso começou em 1916, terminou em 1917, ficou conhecido como Curso Histórico de Vila Nova da Rainha, que acabou por formar 13 pilotos no ano seguinte. E foi efetivamente no ano seguinte, no dia 10 de maio de 1917, que foram entregues os brevets, ou as licenças de pilotagem, como na altura se diziam, aos homens do curso histórico. Foi na Sociedade de Geografia, na Sala Algarve, que ainda hoje lá está. Ora bom, e então agora mostro aqui assim o que era o tal avião de Perdiu-Sam. Era uma casca de nós, digamos assim. Este avião foi comprado por um tenente-coronel do Exército Brasileiro, nascido em Severo do Voga, que resolveu comprar este avião e oferecê-lo a Portugal. Só que quando ele o ofereceu a Portugal, não havia ninguém com licença de pilotagem. Portanto, este avião esteve parado durante uns 2 anos ou 3, e então o homem que aparece ali do lado direito, que era o Tenente Santos Leite, foi o primeiro a voar. Aquele homem que aparece em cima do avião está ali só para a fotografia. Portanto, não foi ele. Este avião é realmente uma coisa quase inacreditável, como é que uma coisa destas voava, mas foi útil na Escola de Vila Nova da Rainha, porque lhe cortaram as asas e passou a servir para andar na pista para trás e para a frente para treino dos pilotos. Chamavam isso um pinguim. Não sei porquê. Ora bom, e aqui vemos a Escola Aeronáutica Militar de Vila Nova da Rainha. Tem uma característica que é cortada a meio pela linha do norte. Isto é no quilómetro 43, um bocadinho acima da Zambuja. E foi pensado na altura fazer aqui um apiadeiro que era justamente para servir a Escola de Aeronáutica Militar. Como podem ver no lado direito, temos ali o terreno, a representação de todo o terreno da escola, e está ali delineada uma pista, mais ou menos na diagonal, que tinha cerca de 1000 metros de comprimento. Esta pista tinha um problema. Passava por cima de 2 valas de drenagem que ali também estão assinaladas. E, portanto, para os aviões não enfiarem de nariz, como se costuma dizer, dentro das valas de drenagem, elas eram cobertas por uns estrados de madeira. E que já veremos como era. E então aqui tem, do lado direito, no canto inferior direito, os tais estrados de madeira que cobriam as valas. Temos 3 hângares e temos ali assim estacionados 4 aviões, 3 Farman e um Codron G3. Estes 3 hângares
quando a Escola de Aeronáutica Militar saiu de Vila Nova da Rainha e foi transferida para Sintra, 2 destes hângares foram para Sintra. Ainda hoje lá estão e albergam os aviões do Museu do Ar. Estes dois. O terceiro foi para Tancos. Ora, aqui temos o curso histórico de Vila Nova da Rainha, portanto, do ano de 16-17, e à frente temos os instrutores e atrás temos os instruendos. Foram 12 homens do Exército e um oficial de Marinha que fizeram parte deste primeiro curso. À frente, podemos ver no centro o primeiro-tenente, na altura, Sacadura Cabral, o guarda-marinha da administração naval, Joaquim Caseiro, que era instrutor aqui, e ao lado dele, sentado já no chão, de bivac, aparece-nos um senhor que era o Léo Portela. Este homem foi o homem que esteve mais tempo a voar numa esquadrilha francesa de combate. Portanto, a última parte da instrução foi dada em esquadrilhas francesas de combate. Este homem teve uns 5 meses ou coisa assim do género. Os outros tiveram umas passagens muito mais breves. Só como curiosidade, ali na janela, o homem que ali está no meio era o médico da escola. E aquele homem é importante, porque foi o precursor da fotografia aérea em Portugal. Tinha uma boa máquina de fotografia, pedia boleia aos instrutores quando não estavam a dar instrução, ia de um lado para o outro, e eu conheço um sobrinho, neto ou bisneto dele, que tem uma excelente coleção de fotografias tiradas por este homem. Ora bom, isto era um dos primeiros aviões de instrução. É um avião de pau e tela, não é? E tem uma característica. Uma pessoa olha para este avião e não vê a hélice. Como é que isto voava? Bom, a hélice estava montada na parte de trás. E uma pessoa vê uma das pás da hélice ali na fotografia. Portanto, era um avião em que, em vez da hélice puxar o avião, empurrava o avião. Isto naquela altura era muito útil, porque se uma pessoa quisesse montar uma metralhadora à frente, montava mesmo e não tinha problema nenhum a atirar. A maior parte dos aviões. Não era assim e o problema teve de ser resolvido. Este era um dos outros 2 tipos de aviões que lá estavam na altura na escola. E como veem, tem ali uma inscrição no nariz do avião, junto da hélice, a dizer Je t'aime. Bom, isto tinha sido comprado em França em segunda mão, estes aviões. Portanto, o piloto que voava este avião em França devia ir a pensar na namorada quando andava a fazer os seus voos. Ora bem, concluído em 1917 este primeiro curso, imediatamente seguiram para a Flandres praticamente todos os pilotos que estavam formados em Portugal. Foi em 1917 foram criados os serviços de aviação do Corpo Expedicionário Português. Este corpo pretendia formar um grupo a 13 esquadrilhas, com 23 pilotos e 12 observadores. Não havia pilotos para tudo e também não havia observadores para tudo, e acabaram por se formar já em França. Também neste ano de 1917 formou-se uma esquadrilha expedicionária a Moçambique, porque estávamos na iminência dos alemães invadirem Moçambique. Esta esquadrilha, já vou mostrar os aviões que a compunham, mas teve uma existência pouco feliz. Aliás, como pouco feliz foi toda a guerra em Moçambique na Primeira Guerra Mundial. E o pouco feliz, eu já indicarei a seguir porque é que foi. Em 1917, 2 hidroaviões que estavam
nesta escola de aeronáutica militar, em Vila Nova da Rainha, tinham 2 hidroaviões para a preparação de pilotos da aviação naval. E então tinham ali o rio mesmo ao lado, e levavam estes 2 aviões para o rio, e aí começava a instrução. Em 1918, saiu em decreto-lei a organização do Serviço de Aeronáutica Militar. Quando se formou a Escola Militar, em 1914, dizia-se que a Escola Militar iria fazer parte de um Serviço Aeronáutico Militar, mas esse serviço só foi explicitado, digamos assim, em 1918. Em 1918 há também um outro facto importante, que é a transferência do pessoal e dos 2 hidroaviões da Marinha, foram transferidos de Vila Nova da Rainha isto é em 1917, eu saltei, peço desculpa. Em 1917, estes 2 hidroaviões foram transferidos então para o Centro de Aviação Marítima de Lisboa. O Centro de Aviação Marítima de Lisboa era a metade norte da Doca do Bom Sucesso, em Belém, onde até há pouco tempo lá estava o edifício e onde agora, há 1 ano ou 2, fizeram lá um hotel. E do outro lado da Doca do Bom Sucesso tem um edifício também que era desse tempo, mas que era dos pilotos da Barra. E esse ainda lá está. E aí eu a dizer que em 1918 fez uma transferência de pessoal e meios de Vila Nova da Rainha para a Alverca. Porquê? Porque a organização do Serviço de Aeronáutica Militar criou em Alverca 2 unidades que já iremos ver quais são. Os meios saíram, portanto, desta, que era a única unidade existente. Em 1918 também saiu uma esquadrilha expedicionária para Angola, mas esta nunca teve qualquer intervenção na guerra, porque muito antes de 1918, já os ingleses vindos da África do Sul tinham dominado a Namíbia. Portanto, no sul de Angola já não havia perigo de guerra nesta altura. 1920 dá-se o encerramento, então, da Escola Aeronáutica Militar e que é transferida para Sintra. Ora bem, há aqui uma pequena nuance que eu me esqueci de falar, que é o seguinte. A escola foi criada com o nome Escola Aeronáutica Militar, EAM. E quando se dá a Organização de Serviço de Aeronáutica Militar, ela passa a chamar-se Escola Militar de Aeronáutica, ou Escola Militar de Aviação, mas era de Aeronáutica. Bom, era o EAM e passou para EMA, EMA. Quando foi para Sintra, já era EMA. E toda a gente conhece a EMA, porque era como familiarmente na Força Aérea se designava na altura a base de Sintra. Ora bem, este senhor é o capitão aviador Óscar Monteiro Torres, que foi o primeiro morto na Aeronáutica Militar Portuguesa. Estava colocado numa das esquadrilhas francesas da frente de combate e eles acompanhavam nos seus aviões, acompanhavam os camaradas franceses. Foi abatido 15 dias depois de ter entrado na esquadrilha francesa, conseguiu aterrar ainda vivo, mas morreu no dia seguinte num hospital militar alemão, não resistiu aos ferimentos recebidos na queda. Ora bem, e aqui estamos em Moçambique, 1917, e cá temos um Farman, que é um daqueles aviões que não tinha hélice à frente, e temos aqui o pessoal todo da esquadrilha a ver o piloto que iria fazer o seu primeiro voo. Ele fez esse primeiro voo sem problema. No dia seguinte fez outro voo, deu uma volta demasiado apertada, o avião entrou em perda, despenhou-se e incendiou-se e ele morreu dos ferimentos provocados pelo incêndio. Esta esquadrilha
depois não teve praticamente utilização operacional porque tinha um pequeno problema. É que ela estava em Mocímboa da Praia. Ora, Mocímboa da Praia fica a umas centenas de quilómetros do Rovuma. E a guerra era no Rovuma, não era em Mocímboa da Praia. Portanto, ela acabou por não entrar praticamente em operações. Este é o homem que morreu em Moçambique, o alferes aviador Jorge Gorgulho, e que realizou em Mocímboa da Praia o primeiro voo de um português em África. Ora bom, isto que aqui vemos não é uma lancha a remos. Isto é um avião, um hidroavião da aviação naval. Era um dos 2 hidroaviões FBA tipo B que tinham sido comprados pela Marinha. E aqui esta fotografia é engraçada porque mostra o hidroavião a sair da doca do Bom Sucesso. E como vêem, isto era um barquinho minúsculo e depois isso teve consequências graves. Ora bem, a organização de 1918 do Serviço Aeronáutico Militar dizia que o serviço era constituído por uma Escola Militar de Aviação, a EMA, aqui que estaria em Vila Nova da Rainha, em 1918, uma Escola Militar de Aeroestação, também em Vila Nova da Rainha, um parque de material aeronáutico em Alverca, foi por isso que eu há bocado falei da ida de material e pessoal de Vila Nova da Rainha para Alverca, e tropas aeronáuticas, como se chamava na altura. Ora bem, essas tropas aeronáuticas tinham uma esquadrilha mista de depósito, que era um sítio para depósito de aviões e para os oficiais que não estivessem em unidades operacionais poderem ir manter as suas qualificações de pilotagem, e havia uma companhia de aerosteiros, que era a tal companhia que tinha começado por existir em Tancos, e depois passou para Alverca. Portanto, uma tropa de aviação e uma tropa de aeroestação. O Parque de Material Aeronáutico teve como primeiro comandante o capitão de engenharia Pedro Fava Ribeiro de Almeida. Este homem é um homem muito importante. Este homem, o capitão Pedro Fava Ribeiro de Almeida, que era um oficial de engenharia, foi o sócio fundador e número 1 do Aeroclube de Portugal. E levou com ele para o Aeroclube de Portugal uma série de oficiais de engenharia, inclusive o tenente-coronel Hermano, que foi o primeiro comandante de Vila Nova da Rainha. A esquadrilha mista de depósito era comandada por um capitão Teófilo Ribeiro da Fonseca, que foi uma figura no seu tempo e que foi o primeiro oficial a ser promovido a oficial-general, ainda não na Força Aérea, mas na arma da Aeronáutica Militar no Exército. Esta companhia mista de depósito foi transferida em 1921 de Alverca para Tancos. A companhia de aerosteiros era comandada pelo capitão Mário França e essa continuou em Alverca. Ora bem, aqui temos nesta altura o capitão de engenharia Pedro Fava Ribeiro de Almeida, que foi, portanto, o primeiro comandante do Parque Militar Aeronáutico. Ora bem, este parque, eles vieram-se a dedicar ao longo dos anos à construção de aviões. Este parque era o antecessor das atuais Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Do lado direito, portanto, temos na foto de grupo, e este é o grupo de operários e operárias que construíram o primeiro avião em Portugal. Em 1922, construíram um Códromo G3 sob licença. Em 1919, há um facto muito importante, que é a criação do Grupo de Esquadrilhas de Aviação República. Ora bem, este era um grupo operacional, foi a primeira unidade operacional da Aeronáutica Militar. O comandante foi o Major Sousa Maia,
um homem que também chegou a oficial-general, e este grupo era formado por duas esquadrilhas, uma esquadrilha de combate e uma esquadrilha de bombardeamento e observação. A esquadrilha de combate era dotada de aviões SPAD-7. O capitão Oscar Monteiro Torres, quando morreu na Alemanha, pilotava um avião destes, um SPAD-7. A esquadrilha de bombardeamento e observação tinha pilotos, tinha observadores e tinha 10 aviões Breguet 14A2. A questão dos observadores, é bom que se diga que os observadores na aeronáutica militar tiveram um papel considerado muito importante no início da Primeira Guerra Mundial. E como o nome indica, a função deles era observarem o inimigo. E, portanto, voavam para dentro das linhas do inimigo, os pilotos, e o observador, no posto de trás, era o homem que fazia, portanto, por assim dizer, o serviço de espionagem. Esta especialidade acabou na década de 30, se não estou em erro, na década de 30 acabou esta especialidade. Ora bem, com a criação da aviação na Amadora, formou-se aquilo que se chamou na aeronáutica o Triângulo Aeronáutico Militar. Vila Nova da Rainha, isto é em 1919, ainda lá estava, não tinha sido transferida, Alverca e Amadora. Ora bom, isto é um dos aviões do GEAR, do Grupo de Engenharia da Aviação República. Era um avião de combate, um SPAD-7. Isto já é um avião que se veja. E já se vê que se podia combater. Este é um dos aviões de bombardeamento. Estes aviões Breguet 14 do grupo de esquadrilhas da Aviação República foram uns aviões muito importantes. Isto foram aviões todos comprados em segunda mão, como sobras de guerra, aos ingleses, e foi com estes aviões que se fizeram todas as grandes viagens, quase todas as grandes viagens aeronáuticas, partiram da Amadora. Ora bem, vamos então agora falar de Sintra, para onde se transferiu a Escola Militar de Aviação em 1920. Teve o início da atividade em 5 de fevereiro de 1920 e tinha como aviões iniciais dois Codron G3, que era aqueles que já vimos, avião de instrução, e tinham também 9 caças, que eram os aviões de Nieuport, de 15 metros quadrados e 18 metros quadrados. Em 1920 e 21 fez-se o primeiro curso de pilotagem em Sintra, em que se formaram 5 pilotos. Em 24 foi adquirida a Quinta da Granja do Marquês, e daí a base de Sintra ser conhecida pela base da Granja do Marquês. Esses edifícios ainda lá estão e são muito bem utilizados. Quanto à esquadrilha mista de depósito, que estava em Alverca, logo em 1918, o seu comandante é encarregue de procurar uma localização alternativa e então a localização alternativa em que se fixaram foi Tancos, no polígono de Tancos da Escola Prática de Engenharia. A inauguração oficial da unidade de Tancos deu-se em 1921, a 27 de outubro. E então esta unidade tinha como comandante o capitão Ribeiro Ferreira, de Ribeiro da Fonseca, de que já falei. Segundo comandante, o capitão Luís Gonzaga. E tinha como adjunto o tenente Craveiro Lopes, que viria a ser mais tarde o presidente da República. Ora bem, este senhor aqui do meio, segundo comandante, capitão Luís Gonzaga, é um homem que ninguém conhece. É um homem que ninguém conhece, mas era um homem extraordinário, foi um herói. E este homem foi recordado no Jornal do Exército, aqui há 2, 3 anos atrás. Eu ia ler o Jornal do Exército da Comissão Portuguesa de História Militar e um dia
dou com o capitão Luís Gonzaga. Ora bem, era um capitão de infantaria que pediu 10 vezes, estava em França, no CEP, e pediu 10 vezes para ser transferido para a aviação. E nunca o deixaram. Porquê? Porque era bom, fazia falta. Este homem ganhou a Torre de Espada na frente da Flandres. E só depois de acabar a guerra é que ele foi autorizado a ir para a Aeronáutica Militar. Este homem teve um fim trágico, porque no dia 27 de outubro foi a inauguração da base de tanques, chamemos-lhe assim, e ele, no dia seguinte, teve um acidente de aviação, o avião despenhou-se e morreu no dia seguinte. Portanto, só foi assumo comandante durante um dia. Em Tancos, foram recebidos em 1923 3 aviões Martinsyde F4 Buzzard. Ora bem, este avião era já um bom caça para a época. Era este avião que aqui tínhamos. Ora, este avião tem uma particularidade engraçada. Reparem que na fuselagem do avião, a meio, por baixo do lugar do piloto, tem um galgo a correr. Ora bem, o que é que foi isto? Foi muito simples. Na aviação, logo desde o princípio, havia um hábito que era atribuir nomes e emblemas às várias esquadras, às várias esquadrilhas. Na altura só havia esquadrilhas. E o capitão Teófilo Ribeiro da Fonseca desenhou este galgo, e este galgo estava pintado em todos os aviões em todos os aviões de tanques. Até 1993 foi quando se extinguiu a base de tanques. Os homens e as mulheres que serviram em tanques autodesignam-se por os galgos. Ainda hoje tenho muito orgulho nessa sua condição. Ora bom, como eu dizia, aqueles aviões bombardeiros, Breguet, deram para se fazer grandes viagens. A primeira grande viagem foi uma tentativa de ligação à Madeira. E foi da autoria, esta tentativa de ligação à Madeira, de dois pilotos, o Brito Paes e o Sarmento Beires, na altura, ambos capitães, e num Brega de 14. Foi um atrevimento extraordinário, porque na altura não havia quaisquer instrumentos de navegação. Portanto, como é que estes homens acertaram na Madeira? Que eu saiba, levaram 6 bússolas, para se alguma delas se variasse, 6 bússolas, e apontaram à Madeira, e chegaram à Madeira, e sobrevoaram a Madeira, mas não viram a Madeira porque estava um nevoeiro tão cerrado, que eles não podiam descer, e, portanto, tomaram a única alternativa que tinham, que era voltar para Portugal, para o continente. Só que não tinham gasolina para isso. A gasolina só dava para metade da viagem. Então a viagem foi feita à procura de navios que andassem ali a navegar para eles se atirarem para dentro d'água com o avião ali perto do navio para serem recolhidos. E foi exatamente isso que aconteceu. E foram recolhidos e foram levados até o Algarve. Foram deixados, não parece-me que em Lagos ou coisa do género, por um navio, que acho que era um navio inglês. Ora bem, em 1924, estes mesmos senhores, o Brito Paes e o Sarmento Beires, resolvem fazer uma viagem até Macau. Ora bem, isto estava na moda na altura, as grandes viagens, porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, havia imensos aviadores, digamos assim, desempregados, imensos aviões que iam ser abatidos, e então toda a gente quis começar a fazer grandes viagens para ver quem ia mais longe, mais alto, etc. Isto foi a ideia destes 2 homens em 1920, mas em 1924 queriam ir muito mais longe, queriam ir até Macau. E levaram um mecânico com eles, que era o Manel Gouveia. E então foram num Breguet um bocadinho maior do que aquele que eu vos mostrei,
porque o outro era o Brega de 14, este era o Brega de 16, que foi comprado com uma subscrição pública, porque o Estado não tinha dinheiro e, portanto, eu sou desse tempo em que o Estado costumava responder a cada requerimento que se fazia, era assim, está autorizado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional. E foi o que deve ter acontecido na altura. E eles depois queriam ir a Macau, sem dispêndio para a Fazenda Nacional. Nem lhe davam a gasolina, o dinheiro para a gasolina. Bom, eles resolveram ir, planearam muito bem a viagem, partiram de Vila Nova de Mil Fontes no dia 7 de abril de 1924, tiveram enormes peripécias e estavam sobre a Índia, sobre Jodhpur, ou perto de Jodhpur, quando iam a voar e o calor era de tal ordem que praticamente o avião perdeu sustentação. E porque estava uma atmosfera muito rarefeita com tanto calor. E eles foram perdendo altitude, até que a certa altura perderam por completo a altitude e foram obrigados a aterrar. Aterraram no primeiro sítio que viram, praticamente, onde isso era possível, e o avião partiu-se todo. E, portanto, em 7 de maio, perto de Jodhpur, ficaram sem avião. Aí tinham duas hipóteses, ou desistir e voltar a Portugal, ou tentar prosseguir. Pediram autorização para prosseguir, conseguiram comprar um avião na Índia aos ingleses, só que o avião com que eles tinham ido, o tal Pátria, conseguia levar 3 tripulantes. O Pátria 2, como eles batizaram este segundo avião, só levava 2. Portanto, foi uma viagem extraordinária em que os oficiais, o Brito Pais e o Sarmento Beiros, iam no avião. E o sargento mecânico, o Manel Gouveia, ia de comboio. E então, portanto, todo o processo foi feito ao longo das linhas de comboio para se poderem encontrar pelo caminho. E é uma coisa extraordinária que o dito sargento era um tipo com expediente extraordinário, era um homem que depois acabou oficial, promovido por distinção a tenente, e este homem realmente é que foi fundamental, todos eles foram fundamentais. O Sarmento Beiros pilotava, o Brito Pais fazia a navegação e o Manel Gouveia tratava do avião durante as paragens. E, entretanto, eles prosseguiram, então, reiniciaram a viagem, e em 30 de maio, portanto, tiveram 20 e tal dias parados até arranjar o outro avião, e chegaram à China um mês depois, a 23 de junho. Ora bem, esta chegada à China não está ali escrito chegada a Macau, porque eles efetivamente não conseguiram chegar a Macau. Sobrevoaram Macau no meio de uma tempestade enorme e conseguiram aterrar na China para os lados de Hong Kong. Aterraram num cemitério. E o avião partiu-se todo lá com as campas do cemitério, não sei o quê, mas aterraram no cemitério. E depois andaram durante ali 1 hora ou 2, apanharam um comboio lá na Índia, na China, e esse comboio ia para Hong Kong. E, portanto, passado umas horas, eles estavam em Hong Kong. E há uma coisa muito engraçada com estes homens, que é o seguinte: quando eles iam no meio da sua viagem, a certa altura, cruzaram-se com um piloto inglês, o Sr. McLaren, que ia fazer a volta ao mundo. E que tinha um avião infinitamente melhor do que o avião deles. E fizeram uma aposta com o Sr. McLaren. Havemos de nos encontrar em Hong Kong no dia 23 de junho para tomarmos um chazinho juntos. E eles estiveram lá, chegaram nesse dia. O McLaren nunca chegou e o McLaren não acabou a volta ao mundo. A volta ao mundo foi feita nesse ano por americanos, mas a americana não era um avião. Eram não sei quantos aviões, não sei quantos navios, compraram, sei lá, dezenas de motores para substituição dos aviões e, portanto, foi uma expedição autêntica. Este McLaren ia num voo sozinho, se calhar possivelmente com um mecânico para o ajudar.
Ora bom, estes homens acabaram por chegar a Lisboa em setembro, 13 de setembro, e tiveram a sua consagração pública no dia 19 de setembro. Estes homens foram para a América, atravessaram a América, visitaram todas as colónias portuguesas que puderam e chegaram aqui à Rocha Conde de Óbidos num navio inglês vindo de Southampton e ninguém os esperava, porque eles tinham mandado um telegrama que se tinha perdido nos corredores do Ministério. E por acaso estava a despedir-se de uma pessoa conhecida, o Sacadura Cabral. E o Sacadura Cabral é que os recebeu ali na Rocha Conde de Óbidos. Ora bem, isto era o Pátria 2, na última etapa da Hanoi para Hong Kong. E nesta altura, Hanoi, isto era a Indochina francesa. Portanto, estes senhores que estão a auxiliá-los na descolagem eram franceses. Ora bom, e em 1924, e isto é para acabar, porque o Serviço de Aeronáutica Militar acaba em 1924, no dia 30 de maio é publicado um decreto a determinar como é que seria preenchido o lugar de diretor do Serviço Aeronáutico Militar. E então, o que dizia este decreto era que podia ser preenchido por um coronel de qualquer arma ou do Serviço de Estado-Maior. Na altura não era o Corpo de Estado-Maior, era o Serviço de Estado-Maior. E os pilotos acharam que isto era uma grande ofensa. E como acharam que isto era uma grande ofensa, embora não houvesse na altura nenhum piloto coronel, o que tinha o posto maior na altura acho que ainda era major, que era o Cífica Duarte. Bom, acharam que aquilo era uma afronta e então resolvem revoltar-se no Giar da Amadora. Entrincheiraram-se no Giar da Amadora e então foram rodeados, cercados pelas tropas da primeira divisão do Exército que tinha sede em Lisboa e que era comandada por um general que era o Bernardo Faria, que era um homem de artilharia, pequenino, magrinho, e que era um tipo de grande caraveiro e muito considerado. Ora bom, foi este homem que entrou lá para dentro e lhes disse, acabem com isto, entreguem-se, isto não pode ser, é uma vergonha, não sei o que mais. Entretanto, os homens do Giar estavam ali barricados e vieram de avião os de Sintra e os de Tancos juntar-se a eles. Portanto, ficou ali concentrada a maioria dos oficiais da aeronáutica. Foram presos, entraram no presídio de São Julião da Barra, que na altura era um presídio militar, no dia 7 de junho, e no dia 14 de junho aquilo deu uma celeuma, uma coisa enorme, na Assembleia da República, que nessa altura acho que se chamava Assembleia dos Deputados, e quem conseguiu lá manobrar isto muito bem foi um Major Maia, que eu há bocado disse que tinha sido o primeiro comandante do GEAR, porque esse Major Maia era deputado pela Guiné, não sei como. E, portanto, ele não foi preso, porque ele tinha a imunidade parlamentar. Os outros foram todos presos. E ele, que foi o único que ficou livre, fez uma guerra enorme, como se costuma dizer, e realmente o que é que o governo acabou por fazer? O governo caiu, por causa disto o governo caiu, e então no dia 14 de junho sai o decreto 9.801, que extingue o Serviço Aeronáutico Militar e cria a Comissão de Reorganização dos Serviços Aeronáuticos. Ora bem, e isto era esta comissão que ia reorganizar os serviços aeronáuticos, não tinha um único aeronáutico, porque estavam todos presos. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que, passado uns dias, em 28 de junho, houve uma amnistia, os presos foram libertos e foram todos mandados apresentar para as suas armas de origem. E, entretanto, é criada a Arma da Aeronáutica Militar, em 16 de setembro, mas com uma organização provisória,
porque os homens que fizeram aquilo legalmente lá reconheceram que a especialidade deles não era aquilo. Portanto, fizeram uma organização a mexer o menos possível no que havia e a dizer, olha, depois quando vierem os aviadores, eles que façam como deve ser. Ora bem, estou mesmo a acabar. Acho interessante mostrar aqui duas fotografias. Isto são os revoltosos presos no Forte de São Julião da Barra. E há uma coisa engraçada, que é o seguinte, a meio, sentado numa cadeira, na primeira fila, estava o Major Cífica Duarte. Este Major Cífica Duarte era o mais antigo dos pilotos. E este Major Cífica Duarte é facilmente identificável porque tem em cima da sua perna direita um cãozinho branco. Estão a ver um Lulu, um cãozinho branco ali em cima da perna direita? Exatamente. Esse homem era o Cífica Duarte. Esse homem andava permanentemente com aquele cão debaixo do braço. Era a mascote dele. Portanto, era um fulano absolutamente inconfundível. E até levou o mascote para a prisão. Do lado direito dele, aquele homem de botas altas, de perna cruzada, era o herói de Naulila, o Xavier de Aragão. Foi o herói de Naulila em 1915, se não estou em erro. Foi preso pelos alemães, foi para o sudoeste africano e depois foi liberto quando os alemães se renderam. Ainda há tempo de vir, tirar o seu brevet e ir para... portanto, ir depois ter uma carreira normal como aviador. Já agora, a terceira curiosidade é o senhor que está à direita do Xavier Aragão. Portanto, é o segundo a contar do Cífica Duarte. Esse homem era o Célio Ribeiro da Fonseca. Foi o primeiro brigadeiro da aeronáutica. Este homem era um fulano, era uma figura, como eu disse há bocado. Então o que é que aconteceu a este homem? Quando foi liberto daqui de São Julião da Barra, dirigiu-se a Lisboa, primeira noite de liberdade, soube, não sei como, que o primeiro-ministro estava a assistir a um espetáculo, acho que foi no São Carlos, mas já ouvi, também já vi a versão a dizer que foi no Tivoli, não sei, mas sou levado a pensar que foi no São Carlos. Desceu a coxia central, chegou ao pé do primeiro-ministro e deu-lhe com as luvas na cara e desafiou para um duelo. Bom, isto em 1924. E o ministro calmamente disse, faz favor, nomeie as suas testemunhas. Aceitou. E ele, Ribeiro da Fonseca, tinha um objetivo, que era marcar o ministro na cabeça. O ministro era careca e, portanto, o tipo queria lhe dar com uma sabrada na cabeça. Ele não se lembrou, foi de uma coisa, é que o ministro tinha sido mestre de armas. E, portanto, como tinha sido mestre de armas, como é que isto acabou? Acabou com o Ribeiro da Fonseca com 2 cortes no braço direito que o outro lhe deu e o Ribeiro da Fonseca não conseguiu deixar a sua marca no ministro. E, finalmente, para acabar isto, o segundo da esquerda sentado, se vêem ali, o segundo da esquerda sentado, era o tenente Craveiro Lopes, mais tarde Presidente da República. Ora bom, para não terminar a preleção com uma nota triste como é esta, todos os homens na prisão, vamos ver uma coisa mais alegre, que é isto que aqui está. É a chegada, é a consagração dos homens da viagem a Macau. Então aqui tem, com o número 1, era o Major Brito Paes. Ao lado direito dele, ou seja, do lado esquerdo dele, era o Gago Coutinho, que os foi receber, ali farda da Armada. Atrás, em segundo plano, a olhar para o lado, era o Manel Gouveia, um mecânico, que foi depois promovido por distinção a alferes. E o número 2, muito alto e magrinho, era o Sarmento Beiros. Ora bem... há aqui também uma coisa interessante. O oficial de marinha do lado esquerdo era o comandante da aviação naval na altura, mas não era aviador,
o Afonso de Cerqueira foi o homem que no sul de Angola, no Quanhama, comandou o quadrado da Força de Marinheiros, que foi com o exército, sob o comando do Pereira Dessa, combater os Quanhamas. E este homem fez uma coisa que ficou para a história. Arrancou com os marinheiros dele numa carga a correr à sabrada e com baionetas a atacar os tipos que estavam ali assim no quadrado em frente deles. O general Pereira Dessa ficou de tal maneira impressionado com isso que antes de morrer ofereceu a este homem a sua espada. E a espada do Pereira Dessa está no Museu da Marinha, junto do quadro dedicado a este senhor, o Afonso de Cerqueira. E, portanto, com isto termino e espero não ter defraudado muito as vossas expectativas. De maneira alguma, muito obrigado. É que, no seu caso, para além dos factos, depois traz-nos também as histórias da história. E dentro das histórias da história, permitam-me complementar informação atualizada relativamente ao GEAR e ao António, o Major António de Sousa Maia, tem o seu nome exatamente nos complexo desportivo que abrangia os hangares na Amadora. Portanto, o seu nome está lá, da mesma maneira que está uma placa na Amadora, com as viagens que tiveram lugar a partir dali, com estes aviadores, e é importante. Sousa Maia veio morrer em 69, é um homem muito interessante, veio morrer com o posto de Brigadeiro-General. E, portanto, já aqui contou muitas histórias, há aqui imensas histórias, e passava a palavra agora, durante 10 minutos, no máximo, para algumas questões que queiram colocar. Fazem favor. O António Paulo Duarte está com dificuldades, pode escrever a mensagem. Exato. Nós vemos e respondemos. Não sei se há mais alguém que quer colocar alguma questão. Este é um período, enquanto eu não vejo a mensagem, se me permite, é um período de homens corajosos, mas também um pouco loucos, não é? Uma loucura associada a um amor pela aviação. O António está a escrever agora uma questão, porque ele está associado a uma obra exatamente sobre a história da Academia Militar da Amadora, que tem muitas histórias. A pergunta é as razões da criação do GA e porquê a escolha da Amadora? Ora bem, o GEAR tinha de ser criado em qualquer lugar, porque o GEAR foi a primeira unidade operacional da Força Aérea. Até aí só tinha havido instrução. Aqueles aviõezitos que eu mostrei eram aviões de instrução para eles aprenderem a voar. Aqueles todos que foram combater em França, e foram 17, e foram 17, não, foram 17, foi. Desculpem, estou hesitante entre 17 e 13, mas penso que foram 17. Ora bem, esses homens todos foram os que foram já daqui brevetados, todos eles a seguir tiveram de estagiar em sucessivas escolas até atingirem a capacidade de pilotos de guerra, não é? De poderem ser integrados nas esquadras francesas. Ora bem, era isso que nos faltava, nós não tínhamos, só tínhamos instrução, não tínhamos... A primeira unidade operacional. Agora o porquê Amadora? Eu tenho a resposta. Ótimo, também. Porque já lá servi. Sim, mas diga. Não, a Amadora, eu não guardo recordações brilhantes da Amadora, porque como cadete passei lá o primeiro e segundo ano. E aquilo na Amadora era duro. Porque naquele tempo era um vento e um frio que nós ali passávamos, que não era brincadeira. E portanto eu não fiquei fã da Amadora, mas acho há uma coisa muito importante. A Amadora foi intitulada a Meca da Aviação em Portugal. A porcalhota na altura. Aquilo foi considerada a Meca da Aviação por causa das grandes viagens da Amadora, em aviões absolutamente inacreditáveis. Até antes da criação do GEAR.
Havia exposições, demonstrações, havia muitas coisas ali na Porcalhota. Havia um festival aeronáutico Festival, antes já havia estação de comboio. Facilitava a ligação de Lisboa para ali, para aqueles terrenos. A população de Lisboa despejava-se para aqueles festivais de aviação. Mas, portanto, porquê a Amadora e não outro sítio, não sei, mas a Amadora tinha uma pista que não podia ser ampliada. Exato. Foi a razão pela qual o GEAR foi extinto 19 anos mais tarde, em 1938, e, portanto, foi muito boa para aqueles aviões naquele tempo. Depois já não dava mais. Exatamente. Quer pelo vento, quer pela extensão. Depois tinha aquela limitação, que nós agora percebemos ao pé do hospital, e não só, mas nessa altura... Não dava para ser ampliada aquela pista, mas fez um grande serviço. Uma pergunta que está ali, se pode repetir o nome do fotógrafo e se podem ativar o microfone. Ele está ativado, mas repetir o nome do fotógrafo. Eu já soube o nome do fotógrafo e tenho maneira de o encontrar. Não será imediato, mas tenho maneira de o encontrar. Como disse, eu conheci um sobrinho neto, se não estou em erro, do fotógrafo, que era médico, era o médico da unidade, e que tem um espólio enorme, e que eu até já lhe sugeri para ele entregar esse espólio ao Museu do Ar. Mas não sei se ele entregará ou não. Se puder enviar-nos, depois avançamos para o António Paulo Duarte. Ele precisa disso. Também para este trabalho que está a acabar. Pois. Se nos puder enviar, Jorge Rocha ou alguém de nós. Eu tenho havia um engenheiro que trabalhou comigo na Cova, quando eu passei para a vida civil, e que era muito amigo desse sobrinho do médico. E eu vou falar com ele a ver o que é que ele consegue fazer. Muito bem. Em termos de contactos, na Academia na Amadora havia os contactos de toda a família do Sousa Maia. Aliás, há vários pilotos até de carreira da família dele. Há outros Sousa Maias. Um neto do Sousa Maia, que era comandante da TAP, exato, era do meu curso do Colégio Militar, que morreu há 1 ano e meio, 2 anos. Pois, mas esteve connosco na inauguração, em 2020 esteve lá na Amadora, sim. Na inauguração, quando do Covid. Era o Pedro Maia. Exatamente, o Pedro, gostei muito de falar com ele, esteve connosco naquele edifício e depois ficou surpreendidíssimo com as novas instalações. E tínhamos ligação com ele. Olha, não sabia que já tinha falecido. Foi ele a ponte que fez a ligação depois ao resto da família. Estava lá a família toda. Poucos dias antes do Covid atacar Portugal. Portanto, deve ter sido em fevereiro, uma coisa assim. Foi poucos dias antes. Nós fechámos a academia. Foi para 4 ou 5 dias. Não sei se há mais alguma questão. Agradeço a informação. O vento continua a ser terrível. Exatamente. Professor António Dias Farinha. Muito obrigado, professor. Diga. Não sei se é possível. O microfone está... Já é possível. Faz favor. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e o nosso piloto de... não está a dar. Nós estamos com dificuldade na comunicação do lado para cá. Abraço de talvez o mais velho piloto... Eu peço então que escrevam a mensagem. O Amado Rodrigues também tinha uma questão. Escreva a mensagem... Fazem favor de escrever, peço desculpa, mas vai ter que ser assim. 1959, não é censura nossa, isto é da internet. Da Alverca. É possível ver as questões, Jorge? Agora não estamos a ver. Estão a ouvir? Ora bem, mensagem. Na Amadora, onde estou, Francisco Amado Rodrigues está a escrever. Continua a ser terrível. Exatamente. Francisco Amado Rodrigues, se as fotografias à época eram da guerreótipos. Isso não sou capaz de... Eram da guerreótipos. Era uma espécie de umas coisas de vidro. Sim. Umas chapas de vidro. Umas chapas. Eu penso que já eram em película. Penso que eram, mas não posso garantir. Não posso garantir. Também não tenho a resposta. Isto, portanto, passa-se em 1916, 17, 18, 19.
O Carlos Relvas era capaz de dar a resposta, mas a gente, no Museu da Gulgã, mas não é possível. Não sei se é possível, António Dias Farinha, é um problema certamente de computador também, do lado de lá. Só para cumprimentar e dizer que não estamos a ouvir ninguém, infelizmente estão a ouvir, mas 59. Nós não vos estamos a ouvir. Então eu gostava só de fazer uma pequena observação final. Uma pequena observação final, já vai longo. A minha observação final é a seguinte. A Amadora foi considerada a meca da aviação em Portugal. A população da Amadora desconhece praticamente esse facto. Desconhece a história daqueles heróis que partiram da Amadora para fazer aquelas enormes viagens na altura. E havia um homem que era um grande estudioso da aviação na Amadora, que era um jornalista chamado Vasco Calisto, que morreu há 2 anos atrás, com 96 ou 98 anos, penso eu, e que esse homem lutou a vida toda para que se fizesse um memorial condigno àqueles aviadores na Amadora, em sítio bem central, de maneira que as pessoas pudessem ver. Isso nunca foi feito. E a única coisa que existe no Conselho da Amadora é uma coisa que não é vista por ninguém que mora na Amadora, que é em Alfragide, junto ao edifício do Estado-Maior da Força Aérea, no meio de uma rotunda, tem para lá uma instalação, como agora se diz, com umas peças que pretendem ser as pás de um hélice de uns helicópteros, e que então aquilo é que seria o monumento. Ora bom, aquilo é no fundo da Alfragide, no meio do Conheço bem, que eu vivo lá. Tem ali quer dizer, ninguém ainda hoje em dia na Amadora conhece isto. E acho que é fundamental que façam uma coisa dessa. Façam uma homenagem condigna a esses homens. Muito obrigado. Eu faço parte da Amadora, desde a criação da Amadora. Acompanhei esses projetos, essa tentativa de ligação da própria Força Aérea ou de elementos da Força Aérea com a Câmara. De qualquer maneira, se me permitem, esse jornalista foi fundamental, fez várias posições. Há uma aeronave que está em frente da Academia, quem atravessar a rua pela passadeira encontra uma aeronave a caminho da Caixa Geral de Depósitos, é um símbolo, mas sobretudo o grande símbolo da Amadora, para mostrar aos amadorenses, é exatamente a própria heráldica da Amadora, que tem exatamente tem as hélices e uma manga. É este o símbolo. Portanto, qualquer amadorense como eu adotada, não é? Eu nasci em África, mas vim para a Amadora, sabe que pelo menos quando aparece este símbolo há qualquer coisa ligada à Amadora. De qualquer maneira, eu acho que o seu alerta é importante, fazer chegar mais longe, e quem nos vir através do YouTube, pelo menos que se lembre que a Amadora está muito ligada à aeronáutica. Muito obrigado. A próxima sessão será no dia 23 de março, à mesma hora. Será o Major-General Rui Moura, que nos irá falar sobre o tema Dona Carlota Joaquina, o conflito com as cortes, 1821-1823. Esta senhora tem sempre muitas histórias para contar. Muito obrigado pela vossa atenção. As minhas desculpas pelas condicionantes informáticas, mas acho que ficou o essencial. E muito obrigado ao nosso orador. Bom proveito para o almoço e até à próxima. Portanto, dia 23 de março. Um grande abraço para todos.